para falar sobre as mudanças nos hábitos dos consumidores e sobre como os vendedores devem se adaptar a essas mudanças, convidamos o gerente de marketing da Fundação Dom Cabral, Roberto Sagô Monteiro. Roberto é graduado em administração, tem pós-graduação em marketing e está cursando um MBA. Muito obrigado pela presença, Roberto. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Você, como consumidor, é do tipo exigente ou fácil de levar aí um 71 e comprar mais do que planejou? Olha, quando a gente trabalha na área, a gente extrapola a exigência e passa a ser até um pouco chato, para falar a verdade. Consumidor chatinho, aquele que dá aquele trabalho? Consumidor que imagina o que está por trás daquela atitude do vendedor, fica mais desconfiado. Dos processos da empresa. Então, a gente passa a ser um pouco mais até que o exigente, passa a ser um pouquinho chato. Agora, você quando está, como esteve há 8 anos, por exemplo, trabalhando no setor de telefonia, que é um setor muito competitivo, onde nós, consumidores, acompanhamos pela mídia as operadoras de telefonia se engalfinhando, aí cada uma gastando mais, investindo mais, por exemplo, em propaganda, para tentar captar a atenção desse consumidor. Hoje, o que faz um consumidor ser fiel, por exemplo, a uma companhia telefônica? Olha, você tocou num ponto importante, que é a questão de se engalfinhando, comunicando, tentando fazer propaganda para poder tentar agarrar esse consumidor. Na verdade, esse jogo não se ganha somente com comunicação. Uma imagem de marca, uma imagem de uma empresa, ela se constrói através de expectativas, que é dada pela comunicação, mas também por experiências. Exatamente. Essas experiências, na medida em que ela reflete aquela expectativa criada pela comunicação, você tem a satisfação ou mesmo até o encantamento. E aí você sustenta a relação. Exatamente, exatamente. Então, as telecom, elas têm uma grande capacidade de comunicar e hoje elas têm um grande desafio de entregar aquilo que estão comunicando. Elas estão conseguindo, foi um mercado que cresceu de forma explosiva, certamente elas estão fazendo investimentos enormes para atender melhor o consumidor, mas existe um longo caminho pela frente. Eu vou chamar a atenção de vocês aí para uma reportagem, Roberto, para você também, nós vamos acompanhar juntos. Eu tive a oportunidade de conversar com vários vendedores, eu fui às ruas, conversei com vários especialistas, pessoas que estão ali no front, né, acompanhando essa movimentação de compra e venda o tempo inteiro. E nós vamos acompanhar agora, Roberto, as reações, né? O que eles acham que seja mais complicado nessa relação com o consumidor? Diretamente da fonte, o vendedor. Vamos ver. Vamos ver. Lidiane, você tem 20 anos de experiência no mercado e aí transitando por vários setores, trabalhando com vários produtos e serviços. Hoje, o que você trabalha aqui, que é vender perfumaria e cosméticos, é um ramo difícil de você efetuar uma venda? Eu acho que tudo aquilo que a pessoa gosta de fazer não se torna difícil. Fernanda, você tem pouco tempo de loja, 1 mês. E como é que você faz para mapear o estilo do consumidor quando ele entra? Se ele é uma pessoa que vai precisar de muita ajuda na hora de escolher uma roupa ou se ele prefere trabalhar sozinho e ele mesmo escolhe a sua composição? As pessoas que te perguntam mais são aquelas que precisam mais de auxílio. As que já vão te pedindo só para pegar e experimentando, tem algumas que nem abrem a cortina para pedir opinião nenhuma. E tem outras que te perguntam mais, então é ficar atento nisso. Você tem 19 anos de mercado, isso é muito tempo e muita experiência acumulada e sempre atendendo o consumidor. Nesse período, o consumidor mudou muito? Mudou sim. E o consumidor hoje está mais exigente, exige muito mais do que alguns anos atrás. Larissa, como é que você faz para pegar uma pessoa tímida e fazer com que ela visite a loja, conheça todas as possibilidades, se ela mal conversa com você? Como é que faz? Não, é complicado, assim, a gente já tenta mais ou menos quebrar o gelo na hora que o cliente está na vitrine. Então, você fica mais ou menos observando como que ele observa a loja, observa as roupas também. Então, assim, vamos quebrar a partir daí. Você consegue fazer uma venda, por exemplo, não planejada para um consumidor que veio disposto a comprar um perfume para si ou para presente e acaba saindo com mais produtos? É possível isso? É sempre possível, esse é o objetivo. É fácil vender para quem veio comprar uma peça, vender 2? Às vezes sim, às vezes as pessoas entram com alguma coisa na cabeça. E se ela quer aquela que está na vitrine, muitas vezes não adianta você tentar vender outra coisa que não vai funcionar. O consumidor vai dando dicas nas entrelinhas. Tem que saber ver e ouvir. E aí é só atender. Acontece algumas vezes também das pessoas
você mostrar um short que combina com aquela blusa, ela fala, não tinha nem pensado nisso. Isso vai depender também do que ela pretende gastar, né? Olha, se vocês também usam as roupas que são da grife, isso estimula, porque vocês acabam funcionando como modelos, né? Transitando pela loja toda, mostrando essa composição que a Fernanda falou. Ajuda a vender? Não, essa daí é uma das melhores táticas de venda. Realmente é usar roupa, usar bijuteria. Tem clientes que chegam assim, olha, eu quero aquela roupa que a vendedora está usando. Bijuteria, brinco, é muito legal. Isso é uma forma de venda muito boa. Você acaba sendo um personagem além de um vendedor. Sem dúvida. Tá aí mais um argumento das empresas na hora de vender. Porque antigamente a roupa, para demonstrar para o cliente, ficava só na arara ou então nos manequins, aqueles estáticos, Exatamente. né? E o uniforme que vestia as vendedoras. Agora não. A grife já virou o uniforme da loja, né? Você tocou num aspecto, numa outra parte do programa, das diferenças entre o comportamento da consumidora do comportamento do consumidor masculino. E nesse caso, é bem típico. Na verdade, o que a consumidora, nesse caso, está procurando é comprar aquela beleza que ela viu estampada na vendedora. Então, isso é um aspecto bem interessante nesse mercado em específico, que é o mercado de beleza, o mercado de moda. Quer dizer, a empresa não pode desperdiçar nenhuma oportunidade de trabalhar o seu produto ou o seu serviço, né, nesse entrelace aí, nesse relacionamento com o consumidor. Sem dúvida. Se, como eu falei, uma marca de uma empresa se constrói de expectativas e de experiências, um vendedor, as empresas têm que ter consciência disso, ele pode destruir toda aquela expectativa, toda aquela sensação que o consumidor criou antes de adentrar naquela loja, naquele estabelecimento. Agora, tem empresas ainda, Roberto, em que a gente entra e tem um vendedor tão diferente do outro. Por que o dono da empresa permite que isso aconteça? Olha, certamente, ou é alguma tática, né, de ser realmente diferente, por ser uma empresa talvez bastante diversificada no seu público-alvo. E aí você tem que ter realmente uma variedade de perfis e de comportamentos. Um consumidor mais falante, um mais quietinho. Ou mesmo um vendedor mais velho, um vendedor mais novo, um vendedor mais gordo, um vendedor mais magro, para que a pessoa se sinta mais à vontade com aquele específico tipo que ela está procurando. Que ela se identificar mais. Que ela se identificar mais. Mas eu acho que a sua pergunta vai mais... A resposta mais correta seria, provavelmente ele não pensou no embaixador da marca, que deve ser esse vendedor no ponto de venda. Às vezes você pode ir numa loja de produtos joviais e ter lá uma pessoa mais velha que você vê que ela não se identifica com aquele produto que ela está vendendo. Isso com certeza é um erro. Certamente pode ser um erro, embora o jovial não significa jovem de idade, pode significar jovem de atitude, como algumas empresas no mercado telecom têm tentado fazer, por exemplo. Mas quer dizer, então, moral da história, na hora de montar a equipe de vendedores, isso é estratégico para a empresa? O vendedor ele tem que ser o embaixador da sua marca no ponto de venda. E ele simboliza todos aqueles valores que você quer que a sua marca passe. Então, ele tem que ser, digamos assim, fechar com chave de ouro aquela experiência que você quer que o consumidor tenha. Ok, a gente vai continuar a falar sobre esse assunto com Roberto Sagô Monteiro, que é gerente de marketing da Fundação Dom Cabral, no próximo.